Opa! Tá funcionando já? Tudo certo? Opa, deixa eu voltar pra cá. Isso sim! Agora sim, estamos iniciando a nossa live de hoje. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live. Hoje eu coloquei Ivete Sangalo e o Whindersson Nunes pra gente começar e animar um pouquinho esse momento. Vocês sabem que eu gosto de ativar o corpo, me animar um pouquinho, dançar um pouquinho. Sempre antes que comece uma palestra, um vídeo, uma live, eu me animo um pouco pra gente entrar com energia. Então, se você tá chegando aí, vamos nos animar um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando, pra gente passar as nossas dicas de hoje, de como interagir com vocês. Será que vocês gostam de Ivete Sangalo? Vocês gostam? Sem som? Ai, meu Deus, tá sem som. Melhorou? Tá com som agora? Tá com som agora, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Me digam aí se vocês estão me ouvindo agora. A Dani disse que tava sem som. Será que agora vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu parar aqui a música, né? Que eu acho que já deu. De música, né, gente? Vocês estão conseguindo me escutar bem agora, meus amores? Vamos falar sobre como interagir com a plateia, como você pode interagir durante a sua live, durante a sua palestra, como é bom você estimular essa interação, chamar o público para participar com você. E essa técnica ela é excelente para qualquer ocasião, não só quando você vai fazer uma palestra. Essa não, as técnicas que eu vou trazer para vocês, porque eu separei alguns tópicos para te ajudar a estimular o processo de interação. Como você pode interagir até mesmo durante um vídeo gravado. Saiba que quando a gente grava vídeo, a forma como a gente fala também estimula a interação na plateia, em quem está assistindo o seu vídeo. Então vamos lá. Separei 5 dicas práticas do que você pode fazer para melhorar a sua interação com o público. Como você pode interagir melhor com o público. Me contem aí, quem de vocês já faz palestra, quem já grava vídeos para as redes sociais, quem ministra aulas online, me contem aí o que vocês pretendem nesse dia a dia, na vida, na área profissional, no que se refere à oratória e à comunicação. Vou passar essas dicas para vocês e eu quero que vocês coloquem em prática mesmo. Depois me contem se vocês estão conseguindo, me mandem um direct. Daniela, eu consegui colocar em prática tal dica, eu consegui aumentar a minha interatividade. Isso é muito importante, porque aí eu sei que você vai ficar um tempo aqui comigo assistindo e não adianta só assistir, tem que colocar em prática também. Afinal de contas, o nosso tempo é muito precioso. Se você vai passar um tempo aqui comigo, anotem as dicas, vou passar dicas reais para você colocar em prática sim. Não são dicas que eu passo só lá no curso Oratória de Impacto, não. São dicas que eu passo aqui para vocês também. Então anotem essas dicas. Olha, só gente boa. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Coisa boa. Tá travando um pouco. Será que é porque tá chovendo muito por aqui, hein, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Se vocês estiverem me ouvindo bem, eu vou seguir por aqui. Se de repente começar a travar, não estiverem ouvindo, me avisem. Tá um pé d'água por aqui. Pra quem não é de Manaus, eu sei que tem gente que não é de Manaus por aqui. Tá chovendo demais. Aquela chuva, aquele toró, né, que a gente fala aqui em Manaus, tá um pé d'água, um toró que tá caindo por aqui. Por isso até que eu tô falando um pouquinho mais alto, pra que vocês consigam me ouvir bem. Vamos lá, papel e caneta na mão, anotem essas 5 dicas. Agora me diga o seguinte, quem tem palestra nos próximos dias, quem tem aula online nos próximos dias, quem tem uma reunião importante nos próximos dias, me diga se você tem essa reunião importante ou essa palestra online que você precisa fazer e você já vai aplicar essas dicas que eu vou te passar, tá bom? Tá sim, tá por conta da chuva. Eu gravo vídeos para as redes sociais, então preciso de um auxílio. Vamos lá, então anota a dica. A primeira dica que eu vou passar para vocês. Principal. Na verdade, antes de começar a dica, tem uma coisa que eu faço sempre anteriormente. Primeira coisa de tudo, a gente para sempre para fazer uma autoanálise sobre a forma como a gente se comunica, sobre como a gente interage. No caso, o tema de hoje é como interagir com o público em palestras, aulas online e lives. A primeira pergunta que eu quero que você se faça agora é: como está a minha interação?
Eu interajo com as pessoas durante as minhas aulas, durante as minhas palestras. Eu faço essa interação? Quero que você responda como é que está essa tua interação. Se você tem essa habilidade, se você tem essa competência de interagir com as pessoas. Isso é importante. Primeiro a gente faz essa autoanálise. Opa, estou satisfeito com a minha interação ou não estou satisfeito com a minha interação? Isso é importante sempre, sempre e sempre. Quando você falar de comunicação, de oratória, de desenvolver competência e habilidade, você parar para se perceber, tá? Agora vamos às dicas, anota. A primeira delas, esteja presente e atento ao público. Primeira dica para você interagir é você primeiro estar 100% presente. Nada mais importa, enquanto eu estiver na live com vocês, nada mais importa. Eu sou 100% presente aqui com vocês. Quando vocês forem fazer uma palestra, ai meu Deus, eu virei aqui. Eu não sei nem como desvira. Pronto, já virei. Às vezes eu aperto sem querer, gente. Já aconteceu com vocês? Eu faço isso direto. Esteja 100% presente. Não importa se você tem um compromisso posteriormente da sua palestra, se você tem alguma coisa tão importante para você, se está acontecendo um problemão na sua vida. Quando você fizer uma palestra, quando você ministrar aulas online, quando você estiver em uma live, esteja 100% presente. Isso vai fazer diferença em todo o resto do seu desenvolvimento. Porque se eu estiver aqui com vocês, aí eu começo a falar numa coisa, eu começo a pensar em outra, eu disperso demais a minha atenção. E aí eu deixo de observar o comportamento de vocês, aquilo que vocês estão me mandando. Olha, eu estou observando os comentários que vocês estão fazendo, vou fazer uma live nos próximos dias, queria preparar algo especial. Chess, vamos lá, Chess Mourão. Vamos lá, vou te dar umas dicas para você preparar esse algo especial. No final, Jess, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir para você participar junto comigo, para eu te orientar um pouco mais, tá bom? Combinado? Quando for mais ou menos 5h35 eu abro pra você, tá bom? Então faz um comentário aqui que eu abro. É uma coisa que eu tô doida pra fazer. É abrir pra participação de vocês, pra orientar vocês nas aulas e palestras. Eu já começo hoje. 100% presente, você vai conseguir ler o comportamento da sua palestra, da sua plateia. Isso no caso presencial. Se você estiver numa palestra para os advogados aqui de Manaus, que acompanham, que fazem palestras lá na OAB, a gente tá ali naquele palco, que é grande, o palco da OAB Amazonas, e você tá ali olhando para a plateia e fazendo o que a gente chama em PNL de calibrando. Você vai calibrar o comportamento do teu público. Será que o público tá prestando atenção em mim? Será que o público tá interagindo comigo? E essa interação, ele pode estar só olhando e fazendo bem assim. Ele pode estar colocando a mão no queixo prestando atenção. Ou ele pode estar no celular e não tá nem aí. Tá nem prestando atenção em você. A presença, que é a primeira dica que eu passei pra você, te ajuda a prestar atenção na informação que o público tá te dando. Eu sempre costumo dizer que é uma via de mão dupla. Como é que a gente faz? Primeira coisa é o que eu vou comunicar. Segunda coisa é o que vão comunicar para mim, é o que o meu público vai estar trazendo para mim de informação. Ele vai estar comunicando no olhar dele, na postura, se ele tá inquieto, se ele não tá nem aí. Tá pensando, o pessoal começou a se levantar, tá indo embora. Tudo isso é informação. E aí você precisa estar presente, prestando atenção para ir calibrando esse público e fazendo os ajustes necessários na tua interação. Beleza? Depois eu vou trazer uns exemplos práticos para vocês também, tá bom? Aqui estou ligado em tudo que está falando. Não estou escrevendo porque eu estou anotando tudo. Peraí? Não estou escrevendo porque eu estou anotando tudo. Depois irei fazer uma análise de mim mesmo. Interessante fazer análise de si mesmo. Eu sempre acho isso altamente relevante no nosso processo de evolução em qualquer área da vida. A gente tem que parar para se perceber, tomar consciência. Rocio, meu amor, preciso falar contigo. Aproveitando que você entrou aqui, Rocio é fono. Ela é maravilhosa, minha parceira no curso Oratória de Impacto. Tô doida para conversar contigo, mulher. Graças a Deus que você entrou. Depois eu vou te ligar, tá? Agora vamos lá. Ok, 100% presente, já entendemos. Calibrar as pessoas, observar o comportamento delas, aquilo que elas trazem de informação para mim, se elas estão levantando, começou a ir embora ou não, se elas estão gostando ou não. Isso tudo te ajuda a entender esse processo de interação, ok? É um tópico. Depois a gente vai linkar todos eles, os 5. Segundo, faça perguntas para sua plateia. Quem já foi meu aluno aqui, que está acompanhando a live, quem já foi meu aluno,
Como podemos ser tão sortudos, Aline? A Aline é maravilhosa. A Aline já foi minha aluna e ela é uma profissional brilhante, psicóloga brilhante. Como você pode interagir com a tua plateia utilizando perguntas? Quem já foi meu aluno já sabe dessa dica prática, gente. Faça perguntas que eu tô fazendo aqui com vocês. Quem já foi meu aluno? O que você pode aprender com isso? Será que você já parou para analisar? Tudo isso são perguntas e isso faz com que eu chame vocês para que vocês comecem a interagir comigo. E muitos de vocês estão interagindo sem sequer escrever. Porque a interação, ela não é só estimulada por quem coloca coraçãozinho, e por sinal, se vocês quiserem coloca o coraçãozinho aqui, que é para estimular para nossa live ficar em destaque. Obrigada pelos lindos coraçõezinhos. A interação, ela também acontece na tua mente. Eu tenho certeza que eu fiz perguntas pra você que você não escreveu. Você não clicou o coraçãozinho, mas você ficou pensando. Será? Como? Isso é interação. Porque a gente quer não apenas quando... A gente não quer só o coração e o comentário. A gente quer resultado. Quero terminar a live hoje tendo conseguido impactar a sua vida. Tendo conseguido te ensinar uma característica que seja para que você consiga colocar em prática e consiga interagir muito mais com a sua plateia. Então, saber que você está pensando, que você está refletindo, você está analisando e respondendo as minhas perguntas para você mesmo, isso é interação. E aí, trazendo essa questão específica para uma aula online, faça perguntas para o seu aluno. Você não está vendo ele, só que ele está respondendo. Será que você concorda comigo? Será que nesse assunto aqui, aí eu sempre trago o exemplo dos professores de direito, porque como eu também sou advogada, embora eu não esteja advogando, eu sempre estou envolvida com eles e eu convivo com muitos professores de direito. Então você pode dizer assim, qual seria a sua orientação jurídica nesse caso? Pensa aí, nós temos alternativa A, alternativa B, alternativa C. Qual a sua orientação jurídica? E você está perguntando numa aula online, onde o teu aluno pode ser que ele não esteja vendo você. Por exemplo, se você utilizar YouTube, não Zoom, você não está vendo o aluno. Ele está te vendo, mas você não está vendo o seu aluno. No Zoom você ainda consegue ver o comportamento. Quando você diz, gente, balança aí se você concorda comigo. Dá um tchauzinho. No Zoom você ainda consegue fazer isso. Me diz aí se você concorda. Quantos de vocês concordam comigo? No Zoom você consegue fazer. No YouTube você não consegue. Numa aula gravada, você também não consegue ver o seu aluno. Só que ele vai estar interagindo com você. E eu me recordo que na live da semana passada, eu comentei da Ariana Linhares, que é advogada, ela é professora de Direito do Trabalho, e eu estudei com ela, e na hora da prova da OAB, eu pensava naquela mulher. E ela interagia. E aí, será que você tá entendendo? Vamos lá, gente, vamos juntos. Eu interagia com ela só na minha mente. Aí eu... Vocês lembram que eu falei também, até na live da semana passada, que eu disse assim, quando o Jornal Nacional, quando ele diz assim pra mim, boa noite, eu digo, boa noite. Não só o Jornal Nacional, como qualquer outro jornal. Isso é interação. Interaja, faça perguntas, seja num vídeo, numa aula online, numa live, como eu tô perguntando aqui de vocês, e numa atividade presencial, em uma palestra. Chama eles para participar. Só que eu abro um parêntese aqui para falar sobre as perguntas no ambiente presencial, no momento de que você está presente. Não é uma palestra virtual. Você está no auditório, teu público está no auditório e você vai fazer perguntas para essa plateia. Essas perguntas, elas estimulam um comportamento, uma ação. Então você pode perguntar assim, olha, Regimeire por aqui, beijo meu amor, tô doida para falar contigo também, aproveitando para dar um recado pro povo por aqui. Então você tá ali no auditório da OAB, como eu usei o exemplo no início, e aí você precisa interagir com aquele público, 200, 300 pessoas. Vamos acordar o pessoal? Você faz perguntas, pergunta objetiva. Quem aqui já assistiu uma live minha? Levanta a mão. Vou levantar a mão. Lembra que eu sempre costumo dizer, falo isso no curso, espaços grandes, movimentos grandes, espaços pequenos, movimentos menores. Se eu tô presencialmente, eu vou perguntar e eu levanto a mão porque eu estimulo uma ação do meu público. 300 pessoas vão levantar a mão. Aí você vai estar só observando. Ali você está calibrando. Quem está prestando atenção, quem não está prestando atenção. Aí nesse momento que você tem a informação vindo,
Pode ser que você precise repetir perguntas, pode ser que você observe, opa, por esse caminho aqui eu tô vendo que eu não tô conseguindo trazer a reflexão que eu quero, eu preciso ir por um outro caminho, eu tô observando que eu não tô conseguindo me fazer entender, deixa eu fazer outras perguntas, ir para uma outra explicação, e aí você pode ajustar a rota da sua palestra quando você está 100% presente, fazendo perguntas e calibrando a tua plateia. Beleza, gente? Quem tá fazendo sentido aí pra vocês? Quem concorda comigo? Me dá um sinal aí de que tá concordando. Se algum de vocês já utiliza essas técnicas, esses exercícios, me conta se você já está utilizando. Vina, beijo pra você, meu amor. Marlene, lá de Brasília. Como é que tá por aí, minha flor? E assim a gente vai interagindo com as pessoas. Já te dei 2 dicas, vou passar para a terceira dica. A primeira, esteja 100% presente. A segunda, faça perguntas para a sua plateia. Lembrando que essas perguntas, elas podem ser subjetivas e objetivas. Opa! Tô correndo, gente? Tô falando muito rápido para vocês hoje? Tô bem animadinha, acho que eu tomei muito café hoje. Tô muito elétrica. Beleza, 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 beleza? Show! Vamos lá. As perguntas, eu vou diminuir um pouco essa velocidade, tá? As perguntas, elas podem ser objetivas ou perguntas subjetivas. Objetiva. Quem aqui... Olha só a pergunta objetiva para a live. Quem aqui de vocês que está acompanhando a live hoje, quem de vocês já utilizou essa técnica? Me conta aqui. Quem de vocês já utilizou técnica de perguntas durante uma apresentação? Me conta. Oi, Nancy. Beijo, minha amiga. Gente... Essa é uma pergunta objetiva. Quem aqui, olha só, quem de vocês que está acompanhando a live já utilizou essa técnica das perguntas durante a sua palestra? Olha, Carol, do Mediando Vidas, disse eu. Então, é uma pergunta objetiva. Clara, é para quem está aqui. Quem nunca utilizou essa técnica? É uma pergunta objetiva também. Então, eu pergunto para quem utilizou e para quem não utilizou. Aí a gente tem nunca usei. A Chess diz que nunca usou. Ok, pergunta objetiva. Agora vamos para uma pergunta subjetiva. Eu acompanhando a live hoje, assistindo aqui, falando com vocês, eu fico me perguntando, será que de repente vocês já pararam para utilizar essa técnica? Será que vocês já pararam para pensar que essa técnica pode deixar a sua palestra muito mais envolvente? Será que você já parou para pensar sobre isso? É uma pergunta que te estimula uma reflexão. Ela vai estimulando essa tua reflexão. Ela não é objetiva, ela estimula uma reflexão. Ela é subjetiva. Ou faz sentido para você tal coisa? Será que de repente você já refletiu sobre esse aspecto? Ela é mais subjetiva, ok? Claro que eu tô trazendo de maneira muito resumida aqui pra vocês numa live. No curso a gente aprofunda mais um pouco essa questão das perguntas e treina um pouco mais isso também. Principalmente quando a gente fala de roteiro de apresentação, que é uma live que eu nunca fiz pra vocês. Vamos lá. Aí a gente tem uma outra etapa aqui. Já a terceira dica, tá? Terceira dica pra vocês. Espera aí, deixa eu parar pra ler um pouquinho vocês, senão eu deixo passar. Tenho dúvidas a respeito de... Quando eu estiver gravando vídeos, uso uma gramática normativa mais correta ou posso se interagir normalmente sem parecer meio robotizado? Vamos lá. Aproveitando que o Marcos está aqui, a gente vai responder a pergunta. Gente, depois que eu terminar essa live, eu vou para o Marcos, eu vou para o Instagram do Marcos e a gente vai falar sobre como perder o medo para falar em público. Então termina essa live, eu já vou direto para outra live. Quem quiser já me acompanha. Vamos lá, tenho dúvida a respeito de quando eu estiver gravando vídeos, uso a gramática normativa correta. Meu amor, sempre utilize gramática normativa correta. A não ser que você queira usar um exemplo. A não ser que você esteja pensando assim. Eu fico pensando, meu irmão, quantos ovos você quer comprar? Eu estou usando uma gramática normativa errada, sem concordância. E se você estiver utilizando um exemplo especificamente, aí tudo bem. Caso contrário, use gramática normativa correta sempre, tá bom? A não ser que você quis dizer gíria. Não sei se você quis falar de gíria. Gíria depende muito do teu público também. Com quem você está falando? Qual é o teu objetivo? O objetivo da tua mensagem? Eu lembro que eu apresentei um programa jovem. Eu trabalhava no Amazon Sat. Isso já faz o quê? Muito tempo, gente. Mais de 10 anos. E eu apresentava um programa chamado Qual É?
Sendo que eu trabalhava na Assembleia Legislativa, eu sempre trabalhei de uma maneira muito mais formal. Me colocaram para apresentar um programa jovem. Então eu tinha que falar, e aí moçada, tudo bem com vocês? Só que não era a minha linguagem. Foi muito difícil, eu fiquei só 2 meses porque eu não consegui me adaptar. Não era a minha linguagem padrão. Aí a gente lembra de uma outra, aí cabe para uma outra live, tá bom? Falar um pouco mais sobre esse assunto, só respondendo sua pergunta, que é quem eu sou como orador, qual é a minha identidade como orador, e a gente encaixar isso naquilo que eu tenho que falar. Então, por exemplo, eu vou falar para jovem, não é porque eu vou falar para jovem que eu tenho que deixar a minha palestra regada de gírias se eu não utilizo gírias, entendeu? Há uma ideia errônea de que às vezes eu tenho que colocar várias gírias no meu discurso só para conectar pessoas. Não necessariamente, tá bom? Espero ter te respondido. Me disse se eu te respondi. Próximo, beijo para a melhor professora de oratória. Beijo, minha linda. Vamos lá. Mais pergunta para eu seguir para o próximo tópico. Ok. Eu, depois que fiz o curso, eu aprendi. Obrigada, Bibi, que bom. Vamos lá, eu vou para... E se vocês tiverem mais perguntas, mesmo que não seja referente ao tema, tá, gente? Você pode fazer pergunta que eu respondo sim. Agora, com tudo online, percebemos cada vez como essas perguntas fazem a diferença, Dani. Show, Aline! É no mundo online que a gente vai chamando. Porque se pra você, que tá tendo que se adaptar a esse mundo online, você, eu quero dizer não só pra Aline, eu tô falando de maneira geral, cada um de vocês. Se vários professores, milhares de professores, os profissionais liberais estão tendo que se adaptar a essa ferramenta, as pessoas que estão só assistindo aula por meio dessa ferramenta, elas também estão se adaptando. Tem gente que não gosta de estudar no ambiente virtual. Eu adoro, porque eu volto à aula de novo, eu volto à aula, anoto tudo. Eu gosto, só que tem gente que prefere o presencial. Então, se as pessoas que preferem presencial estão assistindo aula com professores que não têm didática e que não interagem, você imagina a dificuldade que é. Logo, é um esforço nosso, de aluno, e é um esforço do professor, de aprender essa técnica de interação que vai facilitar para todo mundo. Fica mais fácil, no final das contas, para professores e para quem está assistindo. Beleza? Está muito linda mesmo. Obrigada, Diva, obrigada. Repete novamente, por favor, a pergunta. Meu amor, qual das perguntas? Fiz várias perguntas, já não estou mais nem lembrada qual foi. Pergunta objetiva e subjetiva, eu tava falando, tá? Ok, vamos lá. Ok, acho que sem perguntas agora, né? Então eu vou seguir aqui pro próximo tópico. Ai, meu Deus, de novo. Ok. Eu não sei por que eu troco aqui. O que acontece comigo? Eu e a tecnologia. Vamos lá. Terceira dica pra vocês, tá? Quem tá anotando, pra quem chegou depois, vou repetir. Primeira dica, estar 100% presente. Segunda dica, fazer perguntas, sejam objetivas e subjetivas. Terceira dica. Ai, é uma informação, gente, muito maravilhosa. Prestem muita atenção agora, tá? Muita atenção no que eu vou falar aqui, agora, daqui pra frente. É um assunto que vocês vão ter vontade de entrar mais fundo nessa seara. Eu falo desse assunto no curso Oratória de Impacto e Linguagem Corporal. Falo sobre isso no processo de mentoria e oriento, sim, que você se aprofunde muito mais nesse tema. É um tema de programação neurolinguística. E aí a gente tem curso de PNL para isso. Aqui em Manaus tem vários cursos de PNL para isso. E vocês podem trabalhar bastante, aprender nesse tema. Eu sempre passo algumas dicas aqui. A Lívia Levintal estava por aqui e ela também ministra esse curso. Fala sobre sistemas representacionais. Anotem, sistemas representacionais. O que é isso, afinal? Vamos lá. Tá coçando meu nariz, gente. Não é corona, tá? Tá coçando meu nariz, acho que é por causa do pó. Aí depois que eu faço a maquiagem, ele fica assim. O nariz fica meio sensível. Não é corona, graças a Deus. Vamos lá. Sistemas representacionais. Gente, o que é o sistema representacional? O sistema representacional é a forma como eu tenho de me comunicar com o mundo, de perceber o mundo. Então, eu me comunico com ele num sistema representacional, que é o meu padrão, é aquilo que é mais fácil para mim. E eu percebo o mundo dessa forma. Dentro dos sistemas representacionais, nós temos 4 sistemas: visual, auditivo, sinestésico e digital. Visual, auditivo, sinestésico e digital. Todo mundo, você, eu e todo mundo que está aqui acompanhando na live tem os 4 sistemas. Olha, Adriana! Beijo, meu amor. Adriana está assistindo aulas online e ela prefere o ao vivo.
Gente, se a gente tem sistemas representacionais diferentes, significa que eu preciso entender os sistemas para me comunicar com as pessoas no sistema dela, que é diferente do meu. E qual a estratégia? Por que é tão interessante o professor, o palestrante, entender desses sistemas? Porque ele vai conseguir tocar melhor o outro, entendendo os sistemas diferentes. Olha só, o visual, ele faz uso da visão como uma forma predominante de se comunicar, então ele é mais visual. O visual, normalmente, ele gesticula mais. Eu sou uma visual, então eu gesticulo um pouco mais. O visual, para conversar com o outro, ele tem que estar olhando para você. Ele olha nos olhos para conseguir conversar. Para quem estava na última live, eu dei só uma pinceladinha sobre isso. E eu bato nessa tecla. Ela é interessante para tudo. Ela é interessante para você começar a dar aulas online. Ela é interessante para você aprender a interagir com a plateia. Ela é interessante para tudo. Então, esse assunto é um assunto altamente relevante. E eu vou ver um livro aqui que eu quero indicar para vocês. Para que vocês leiam esse livro. No final, eu passo a dica de livro para vocês. Para quem quer se aprofundar nesse tema. Então, voltando ao visual. O visual, ele faz uso da visão, então ele vai perguntar como é que você enxerga esse momento político pelo qual o Brasil está passando. Esse momento de demissão, de um pedido de demissão de Moro, pronunciamento de Bolsonaro. Quem estava aqui assistindo o pronunciamento do Bolsonaro? Me conta aí quem estava assistindo, quem gostou, quem não gostou. Quem gostou do pronunciamento do Moro, quem não gostou. Sistema representacional, ele pergunta assim, o visual. Como é que você vê esse momento político pelo qual o Brasil está passando? O sinestésico é do sentir, então ele vai dizer assim, como é que você sente esse momento político pelo qual o Brasil está passando? É do sentir. Ele quer sentir, ele quer sentir. Quando a gente fala do... Como é que a fala do Moro te caiu bem? Você escutou bem aquela fala do Moro? Aquela fala dele me agrediu um pouco. Certamente esse é um auditivo, então ele se preocupa com o som. O som impacta mais um auditivo. E o pessoal dizendo que gostou da fala, né? Ruim como sempre o Bolsonaro. Ele se derrubou. Eita, eita, eita. Eu tava assistindo também, Nancy tava assistindo a fala dele também. Tô coçando o nariz por causa do pó. Essa tá rindo de mim, a Cíntia Blink. Gente, sigam a Cíntia Blink também. Ela fala de notícias, ela comenta de uma maneira muito descontraída, muito leve. Como a rede social pede, né? Olha, eu de novo virando. Eu não sei por que eu faço isso. Assim como vocês, eu tô aqui no meu ambiente, né, gente? De casa, né? Vocês sabem. Continuando, falando de sistema representacional. Então, a gente já falou de visual, de auditivo, já falou do sentir e fala do digital. O digital, ele processa a informação de uma maneira muito racional, metódica, lógica. Primeiro passo, segundo passo, depois o outro passo. E aí eu utilizo essas informações para facilitar a minha conexão com a minha plateia. Como na prática, Daniela? Eu posso fazer isso por vídeo, eu posso fazer isso durante a palestra presencial também, principalmente que você está vendo ali, fica até mais fácil ainda, porque você está ali só observando a movimentação das pessoas. Então você diz assim, como é que vocês se sentem nesse momento? Como é que vocês sentiram a fala do Moro? Gente, tá presencialmente. Quem aqui viu esse momento de uma forma XYZ? Eu já usei 2 sistemas, como você se sente e como quem aqui viu de tal forma. Eu estou usando a pergunta, utilizando linguagens dos sistemas diferentes. E eu tendo a conectar melhor cada sistema. Quando a gente fala de uma conversa a 2, eu sei que a live não é sobre isso, mas é dica a mais para você. Quem me segue já sabe que eu sempre passo dicas a mais para vocês aqui. Quando você está numa conversa a 2 e você entende dos sistemas representacionais, você calibra o outro e entra no sistema do outro. Quando você está numa palestra com 200, 300 pessoas, não dá para você calibrar o sistema representacional específico de 300 pessoas. Logo, se eu não consigo calibrar o sistema representacional específico, eu utilizo os 4 sistemas na minha linguagem, de maneira que eu consiga conectar todos. Eu gero uma conexão maior. Aí já entra no assunto rapport, que é um outro assunto sempre tão importante. Eu consigo estabelecer uma interação muito maior quando eu gero conexão. A pergunta vai estimular essa conexão. A pergunta, eu vou gerar uma sintonia, um ponto. Eu vou ver quem é que tá ali, que pensa de maneira A, quem pensa de maneira B. Quem vai se conectar comigo? Eu entendo vocês porque eu me sinto assim, 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 quando isso acontece. Quem aqui já passou por isso?
Eu contei uma história minha e eu pergunto, quem aqui já passou por isso? Levanto a mão, a pessoa já se identificou comigo. Já gerou uma conexão aí. Exemplo prático disso. Estou numa palestra e eu conto pra todo mundo, tá, gente? Eu conto os meus erros, eu conto as minhas dificuldades, eu conto os meus medos. E eu sou muito real aqui pra mostrar pro meu aluno. Hoje eu agradeço a Deus todos os erros que eu cometi. Todos eles fazem sentido para que hoje eu ajude pessoas a se comunicarem melhor. Quem diz assim, ai Daniela, mas você fala assim, você nunca ficou nervosa? Gente, eu não só ficava, como às vezes eu ainda fico. A diferença é que eu aplico as técnicas para eu me sentir mais confiante e segura. Antes de começar a live eu tava ali, ancorando. Eu aplico a técnica que eu ensino para vocês. Então, exemplo que eu trago na live não, nas palestras. Gente, eu já fui praticamente acusada de assédio moral. Praticamente não, eu fui acusada verbalmente. Não formalmente, não ingressaram na justiça contra mim, me acusando de assédio moral. Só que eu fui acusada verbalmente de assédio moral, por conta da forma como eu falava. E se eu estiver falando numa plateia, que eu falo de comunicação, principalmente para pessoas que são muito cérebro, que são muito radicais, que são muito dominantes zona, é só como eu quero, do jeito que eu quero e acabou-se, aí eu explico, gente, eu mesma já fui acusada de assédio moral. Porque eu falava gritando com as pessoas e eu achava que eu não estava gritando. Quem aqui já passou por isso? Aí gera uma conexão. Pergunta estimula essa conexão. Pergunta estimula a interação. Quando você está presencialmente, que você levanta a mão, estimula que as pessoas levantem a mão também, você está estimulando a interação. Beleza? Quando eu tô dizendo, gente, me escreve aqui pra mim. Me conta se você já passou por isso. Eu tô estimulando interação. Se você estiver na live, você vai chamar as pessoas, fazer pergunta. Olha, a Jaque tá aqui também. Legal, Jorge Uribe. Olá, como estás? Então você tá sempre fazendo perguntas para estimular essa interação. Beleza? Ah, Daniela, mas eu também não quero fazer o excesso. É cansativo demais. A gente sempre fala aqui, pontinho de equilíbrio. Não faz mal pra ninguém, ok? Quarta dica pra vocês, eu falei que eu ia fazer 5 dicas. Quarta dica, pra quem chegou depois, eu vou sempre relembrando. Estar presente é a primeira dica, 100% presente. Segunda dica, fazer perguntas, sejam objetivas e subjetivas. E lembrar que se eu estiver presencialmente, levanta a mão. Sistemas representacionais, que vão te ajudar a trazer conexão. E ao final eu vou te trazer dica de livro sobre sistemas representacionais, para quem quer ler mais sobre esse assunto. E a gente tem aqui agora o comportamento, movimentos, que eu já tinha falado aqui, mas vou explicar um pouco mais. Quando eu faço uma pergunta, que eu levanto a mão, eu estimulo o comportamento, que as pessoas também levantem a mão. Eu estou estimulando que elas tenham esse comportamento. Quando eu falo assim para elas, fale com o seu colega do lado. Em igreja eles fazem muito isso, né? Fale com o seu colega olhe para o seu colega do lado, diga para ele isso e aquilo. Eu estou estimulando ali a interação deles, a conexão. Um vai gerar uma conexão com o outro, e uma plateia que também gera uma conexão um com o outro, e todos geram uma conexão com o palestrante. O impacto fica muito melhor. Você deixa uma marca muito maior. Ok, vamos passando aqui. Olha, deixa eu voltar. Deixa eu passar aqui para vocês, para ver só se vocês fizeram alguma pergunta antes de eu passar para o próximo. E quando a gente fala de comportamento também, quando é algo presencial, eu preciso lembrar de me movimentar no palco. Isso cabe até uma outra live sobre isso, para aprofundar essa questão da linguagem corporal especificamente. Só que eu não vou gerar uma conexão quando eu estou presencialmente numa palestra. Eu não vou olhar só para um lado, tá? Eu não estou só de um lado. Lembrando, eu sempre cito o auditório da UAB Amazonas, que ele tem 2 lados, ele é bem grande. Se eu gerar conexão só de um lado, o outro vai tender a dispersar, a não prestar atenção, ele vai começar a dizer, poxa, ela não me prestigia. Então a gente gera conexão com um lado, gera conexão com o outro. E a gente anda um pouco. Esse movimento faz as pessoas o quê? Me acompanharem no olhar. Elas estão me acompanhando, elas estão interagindo comigo. Isso é bacana também. Tá bom? Ah, Daniela, e no comportamento para a live, no comportamento para as aulas ao vivo, por exemplo. Lembra que eu falei da linguagem corporal? De a gente não ficar ali parado o tempo todo nessa monotonia, dizer, oi gente, tudo bem e tal. Quando eu gero isso, você, me conta aqui, olha aqui pra mim. Será que você já parou pra pensar sobre isso?
eu tô gerando um comportamento, um movimento corporal que gera uma conexão com a outra pessoa, que estimula ela a ficar mais tempo acompanhando. Então esse comportamento também é legal. E a última dica, a quinta dica, olha, eu falei pra Jéssica, era pra ela me chamar 17h35. Vou só passar essa dica, tá, Jéssica? Eu abro pra você. Storytelling, formas de contar histórias. E você trabalhar o contar histórias que envolvam, contar histórias que estimulem o emocional das pessoas, é uma forma delas estarem ali. Lembra que eu falei na semana passada sobre o tom de voz muito alto, muito forte? Se eu falar o tempo todo assim, gritando, vocês vão ficar incomodados, vão dizer, essa menina tá doida. Ou se eu falar muito assim também, o tempo todo dessa forma, vai dizer, gente, ela não tem a menor energia, ela não tem energia pra falar, me cansa. No storytelling, a gente vai trabalhar tudo em conjunto, expressões gatilho também. Como, por exemplo, há 5 anos atrás, eu trabalhava num local onde eu era muito cobrada. Olha só, eu disse há 5 anos atrás. Essa expressão, há 5 anos atrás, eu tô chamando vocês para tempo. Situar o tempo. Eu tô começando a contar uma história, eu estou situando o tempo. Há 5 anos atrás, naquela época é uma outra expressão que vai situar vocês no tempo. Naquela época, e aí a gente trabalha sempre o corpo junto, tá? Não é só e a modulação. Foi aí que, quando de repente, passado um tempo, anos depois, e olha só como é que eu falei, anos depois, eu não tô falando só anos depois, aconteceu isso. Tem toda uma modulação em conjunto quando você vai contar uma história. Isso também faz com que a pessoa fique ali atento. E aí? Qual é o próximo? E aí? O que aconteceu depois? E aí? Desperta essa curiosidade. Olha os coraçõezinhos de vocês, adoro. Desperta uma curiosidade no outro. Ele fica querendo prestar atenção no que você está falando. Peraí. Difícil de acreditar. Sua comunicação é muito empática. Oh, meu amor. Muito obrigada, minha linda. Aprendi sobre esses temas e descobri no curso. Isso, lá no curso a gente fala disso, Bianca. Tá aqui. Na linguagem do teatro, afunda o barco num lado do palco. Na linguagem do teatro, afunda o barco num lado do palco. Meu amor, desculpa, essa linguagem eu ainda não conheço. É um aprendizado novo pra mim. Me explica um pouco mais, Aline. Adoro aprender coisas novas. Ah, minha tia Valdenise, ela mora lá em Boa Vista e ela conta histórias. Ela ministra oficina para contar histórias. E ela tem todo um envolvimento, né? Ela sabe aí como tem todo um envolvimento emocional, tem todo uma presença, tem tudo isso que a gente falou aqui. Uma modulação vocal. Storytelling o público ama, adora, excelente dica. Gente, storytelling. Só que o storytelling, ele precisa ter o teu envolvimento emocional com a história. Você tem que estar envolvido com a tua história. Então, professor, para você que é profissional liberal, que vai fazer sua palestra, que vai ministrar sua aula, você tem que estar envolvido 100% para você conseguir transmitir essa emoção que vai, por sua vez, conectar a sua plateia e vai demonstrar a ela que você está envolvida. Você demonstra emoção com o teu envolvimento. Tem que ter emoção. Dani, minha comunidade está fazendo catequese virtual e essas dicas são muito importantes, muito valiosas. Obrigada, meu amor. Olha a outra tia aqui participando. É importante a família participar, né, gente? Obrigada, meu amor. Minha tia Valcira é jornalista e ela me estimulou muito a escolher fazer o que eu faço hoje, né? Trabalhar com comunicação. Gente, falando do storytelling, dica principal do storytelling. Daniela, como é que eu vou transmitir esse envolvimento emocional se eu não tenho envolvimento com essa história? Eu não vivi uma história dessa. 2 dicas muito importantes, tá? Muito importantes no storytelling. Uma, você pode buscar o teu envolvimento emocional a partir de uma história de vida sua. Você viveu aquela história e você vai utilizar a tua história de vida para conectar o teu público. Exemplo, eu usei a história de vida que eu fui acusada de assédio moral. Então eu tô contando pra vocês uma verdade, transmitindo uma verdade, contando uma história a partir do que me aconteceu.
buscando na minha história de vida. E aí, meu amor, a gente não tem medo, não pode ter medo de expor, não. Expor a nossa dificuldade, expor o nosso, aquilo que é um defeito, ou eu não costumo usar essa palavra defeito, eu costumo dizer que são pontos a serem melhorados. A gente se expõe, porque gera conexão. E se você não passou por isso? Se eu não tivesse sido acusada de assédio moral, eu poderia usar exemplos. Eu trabalhei com uma pessoa que foi acusada de assédio moral, que cometia assédio moral. Ou eu poderia dizer, eu ouvi uma história de um fulano. Ou eu poderia dizer, eu li um artigo científico. Busque na tua memória. Ou você pode até construir essa história na tua mente. Você cria a história na tua mente. Gente, a minha avó tá assistindo a live. Beijo pra minha avó. Gente, manda coraçãozinho pra minha avó. Ela tem 92 anos. Ela tem 92 anos, ela tá assistindo a live. Vocês têm noção que essa é uma audiência de peso pra mim? Então, a minha avó querida, ó, que me inspira demais. Manda um coraçãozinho pra ela. Olha só os coraçõezinhos. Que coisa fofa. Tô até emocionada, gente. Tô com saudade dela, que nesse período de quarentena, eu vou visitar minha avó toda semana. E eu ia dar nem que fosse um beijinho nela. Com essa história, não posso ir. Aí eu vou pela janela. Oi, vó, pela janela. Dá um tchauzinho. Mas, vó, eu quero que você saiba que é uma prova de amor. Eu não ir lhe visitar, entrar é uma prova de amor, tá bom? Também sinto muita saudade. Beijo. Vamos lá. Então, histórias de vida. Exemplo, aproveitando a história de vovó. Aproveitando a presença de vovó por aqui, eu posso lembrar das histórias. Minha avó conta. Eu aprendi com a minha avó. O que você aprendeu com a sua avó? Quando eu falo isso, eu aprendi com a minha avó isso, certamente eu estou conectando pessoas que têm um laço com os seus avós. E essas pessoas vão lembrar das suas histórias de vida. Isso gera conexão, isso gera interação. Faz sentido pra vocês, meus amores, as dicas que eu passei pra vocês por aqui? Quem concorda com a dica? Verdade, a gente quer ver que a pessoa que fala é uma pessoa de verdade, sincera. E a forma como você vai falar vai transmitir isso. 95% dessa informação não passei em nenhuma live, tá, gente? Então anote aí. Não passei em nenhuma live essa informação, isso eu tenho certeza. 95% do que a gente fala é emoção. E 5% é razão. Então, 95% é emoção. Gente, eu tenho uma cachorrinha aqui no meu quarto e ela tá querendo sair do quarto. Por isso que tá fazendo esse barulho. 5% é razão. Opa, obrigada. Valeu. Se 5% é razão, logo eu não posso ser apenas cérebro. Eu preciso trazer um envolvimento emocional para que as pessoas assistam. E esse envolvimento emocional não necessariamente é eu ter que chorar, é eu ter que falar com um extremismo, uma atuação. Não. É verdadeira e sincera. Ok? Tá valendo a pena, gente, pra vocês isso aqui, essas dicas? Ai, que lindo! Beijo, vó! Já me emocionei aqui. Menina, eu já sou fácil, gente, me emocionar demais. Meu Deus. Façamos, então, dicas pra vocês. 5 dicas de como interagir com o público. 1, estar presente, atento ao público. 2, fazer perguntas objetivas e subjetivas. 3, sistemas representacionais para gerar conexão e calibrar o público. Até falei dicas a mais. Eu sempre passo dicas a mais, gente. Mais do que eu me predisponho aqui. Sistemas representacionais que geram essa conexão, já falei, comportamento dos movimentos e storytelling. Falamos bastante coisa. E eu vou preparar uma live só de storytelling pra vocês concordam? Uma live só de storytelling pra gente falar sobre isso? Nunca fiz live sobre isso, não. Em nenhum Instagram que me convidaram, nem no meu mesmo. Beleza? Agora eu vou abrir pra Jess. Jess me manda um oi pra eu abrir pra você. Eu quero fazer o seguinte... Quero trazer vocês para interagirem comigo. Então, se você tiver uma palestra, se você tiver uma aula online, Dani, eu tenho uma aula para fazer, eu quero tua ajuda para preparar. Eu vou abrir 5 minutinhos de dica só sobre você especificamente. E eu vou começar a fazer isso em todas as lives, tá? A gente interagir, a gente tem um tempinho de trazer uma orientação a mais para vocês. A Jess está aqui. Como é que eu te chamo? Como é que eu te chamo, minha flor? Tenta abrir aqui para mim. Eu, aquela, né? Altamente tecnológica. Tentando. Vê se você me manda um convite, Jéssica. Você consegue me mandar um convite? Ela tá nervosa. Vamos ver se eu consigo mandar um convite pra ela, meu Deus. Acho que eu não vou conseguir te mandar um convite. Será? Poxa vida. Me manda um convite aí. Vê se você consegue me mandar esse convite. Vamos lá. Ou então sai e entra de novo. Isso, ela. Legal. Ela vai sair e vai entrar de novo.
Eu aproveito para agradecer vocês. Me passem o que vocês querem saber. A live da próxima semana, vocês querem saber do quê? E aproveitando, me digam o que vocês querem saber. Vocês querem... Pede a solicitação. Pois é, acho que tem que sair. Ah, tá aqui, ela tá entrando. Ok, vamos lá. Agora, deixa eu ver. Agora... Para agradecer a presença de todos vocês. Me digam quais temas vocês querem que eu fale nas próximas lives. E eu convido você que quer fazer o curso Oratória de Impacto. Opa! Na próxima semana tem curso online ao vivo! Online, parte ao vivo e parte gravada. Então, já convido vocês para participarem. Compartilha com os amigos que querem aprender a se comunicar melhor. A gente precisa ajudar esse mundo a ser um lugar melhor, onde as pessoas vão conseguir se comunicar de maneira mais efetiva. Jess, meu amor, seja bem-vinda! Oi! Você tá onde? Eu tô em casa. Hashtag em casa. Você mora onde? Eu moro aqui no Parque das Laranjeiras, perto da Newton News. Opa! Bem bacana. Chovendo então, muito aqui também. Chovendo muito, né? Chovendo Vamos muito. lá, 5 minutinhos. Me diga qual é a sua palestra, é sobre o quê, onde é que vai ser, o que você vai falar? Tá bom. Então, eu também sou advogada. Daí o núcleo de prática jurídica da faculdade que eu me formei me convidou para fazer uma live contando como é que foi a minha trajetória como advogada iniciante. Quais foram as minhas dificuldades, quais foram as minhas experiências, onde eu acho que eu errei, onde eu acho que eu acertei, contando um pouco o que eu estou fazendo agora, falar um pouco sobre projetos pessoais, né? Enfim, estudar para residência, concurso, no que eu me dedico, se eu pratico advocacia. Vai ser mais ou menos sobre isso. Entendi. Você vai falar da tua história como forma de inspirar os outros estudantes, não é isso? Isso, dando dicas também, dando um suporte para eles, que às vezes a gente fica um pouco perdido, né? Sai da faculdade, não sabe se vai estudar para concurso, se vai fazer o AB, enfim. É um mundo bem diferente, né? Faz sentido para você que a tua história de vida pode impactar pessoas? Pode o quê? Pode impactar positivamente a vida das pessoas, a tua história de vida? Sim. Olha que bacana. Você está numa palestra que ela não é técnica. A gente não vai falar de técnica. Você não vai falar de técnica de estudo, técnica de oratória, não vai falar sobre direito constitucional, direito penal. Ela não é técnica. Ela é uma palestra emocional. É uma palestra onde você vai comunicar valores. O X da questão da tua palestra é valor. Você já sabe quais são os teus valores. Aquilo valor não é o dinheiro, é atributo em si. Que foi muito importante para você chegar onde você chegou hoje, terminar a faculdade e hoje ser uma advogada? Você sabe quais Acho que eu nunca parei para pensar especificamente nisso. Gente, interessante. Isso é um tópico muito importante, já aproveitando a presença dela aqui, para a gente passar para todo mundo. Você precisa saber quais são os teus valores, porque isso vai ditar o rumo da tua palestra. Você saber o que te levou a chegar onde você chegou. Porque foi por causa disso que te chamaram para você fazer uma palestra. O que te levou? Eu sou determinada, eu sou corajosa. Determinação, foco e disciplina. Eu vou trazer um exemplo. Se você escolher essas 3 palavras, podem ser mais, é só um exemplo, tá, minha flor? Você pode dizer o seguinte, você pode começar a tua palestra com pergunta, como você pode começar com uma frase de impacto. Você pode dizer determinação, foco e disciplina. 3 pilares principais que vão te levar a realizar todos os teus sonhos. Você tem determinação? Você tem foco? Você tem disciplina? Não muito. Aí, olha só. Isso que eu estava falando aqui já era um exemplo de início da tua palestra. E você estava respondendo para mim. Entendeu? Eu não estava só te perguntando, eu estava simulando o início da tua palestra. Para que eu encontrasse também, né? Os meus próprios valores. Exato. E o teu público vai estar pensando, eu não tenho. Você vai gerar reflexão. A tua palestra é uma palestra reflexiva. Tua palestra é motivacional. Tua palestra é uma palestra de valores. Muito legal. Então, assim, quais são os valores que eu quero deixar? Qual é a semente que eu quero plantar naquelas vidas que estarão me acompanhando? Qual o legado que eu quero deixar para eles? Essa é a pergunta principal que você tem que se fazer, tá bom? Aí eu vou até anotar aqui, porque eu estava assistindo pelo computador e escrevendo no celular. Agora eu estou no celular e vou escrever aqui no computador. Quais são? Mas eu vou deixar a live salva. Ela vai ficar salva. Então tá bom. Depois eu pego. Até o final.
E aí você Tá, pode tá bom. começar com a frasezinha de impacto, que eu trouxe para você esse exemplo agora, assim como você pode fazer perguntas. E aí as perguntas eu sugiro para você que você fale de sonhos. Gente, sonho impacta a vida das pessoas. Quando a pessoa entra na faculdade, ela entra sonhando com o dia da colação de grau. É verdade. Então você pode dizer aqui, você pode começar. Qual é o seu sonho? Qual sonho você quer realizar cursando direito? Essa pergunta, ela é uma pergunta subjetiva, tá deixando as pessoas refletirem. E nesse contexto não pede levantar a mão. Ou você pode pegar o mesmo tópico, pergunta falando de sonho, você pode fazer aqui. Quem aqui sonha em ser um brilhante profissional? Se ela for presencial, você levanta a mão. Se ela não for presencial, ela for num ambiente virtual, pelo Zoom, por exemplo, você diz assim, quem aqui sonha em realizar o sonho? Sonha em realizar o sonho, não, perdão. Quem aqui sonha em ser um brilhante profissional? Faz um sinal para mim, deixa eu ver. Como eles vão estar projetando a imagem, no Zoom a gente projeta a imagem, deixa o pessoal Sim. mexer a mão, entendeu? É uma forma de estimular a interação. Faz Muito sentido legal. pra ti? Faz sentido. E Vai ser aí, uma a live. Eu gente só vai... não sei se vai ser no meu Instagram ou no Instagram da faculdade. Legal, bacana. Olha a Aline dizendo, e quando você é estudante, é muito legal ouvir um profissional ainda mais apaixonado pela profissão. É É verdade. altamente estimulante isso. E aí lembra do seguinte, aquilo que você falou no início, que você falou de sonho, lembra? Fiz perguntinhas de sonho, trouxe reflexão de sonho. Aí você vai falar os passos que você teve, as dificuldades que você passou, a determinação que você teve. Chegou no final da palestra, você vai linkar. Olha aí o final, aquela espaçosa, né? Final da palestra, você vai linkar com o seu início. Entendeu? Então você vai linkar com determinação, força, coragem, e você dá a sua conclusão. Agora, a sugestão principal. Tudo é importante, né, gente? Tudo é Pra gente importante. finalizar, porque eu vou já começar uma outra live. Vou já começar É uma outra live. verdade. Pra gente finalizar, é o seguinte. Treina, tá? Treina início e treina final. Ah, Daniela, não gosto de treinar. Não sou o tipo de pessoa que treina. Eu gosto de fazer e foi. Tá tudo bem. Você pode fazer e foi. Acontece. Eu já fiz várias vezes e foi. Só que quando você Não, eu treina... prefiro treinar. Eu sou do tipo que treina. Exato. Eu confesso pra você que eu nunca fui do tipo que treina. Pra você ter uma ideia, eu comecei a dar aula sem treino. Só que eu entendi e foi estudando para dar aulas que eu entendi que eu tinha que estudar muito mais. Por quê? Porque quando eu quero alcançar a maestria, quando eu quero alcançar a excelência, eu quero melhorar a qualidade, não é apertando o botão, não. Não é no vai, não. Tem que parar e realmente estudar. Eu já fiz live, gente, sem roteiro. Eu já fiz live dizendo, vai, começa, já. Agora não. Agora eu faço live, eu tenho um roteirinho. É muito mais eficiente, respeitoso para com o público que eu tenha um roteiro. Eu consigo alcançar melhores resultados quando eu faço isso. Então, Jéssica, meu amor, valeu para você essas dicas? Valeu super. Vou continuar te perguntando algumas coisas no direct. Eu vou montar um roteiro, fazer um treino, mas eu acho que vai dar super certo. Vai ser bem legal. E eu queria aproveitar aqui a oportunidade para te agradecer primeiro pelo convite. Já estou te acompanhando tem um tempo. Queria mandar um beijo para a doutora Carol do Mediando Vidas. Eu até participei da última live em que vocês estiveram juntas. Duas queridas, gente, legal. Parabéns. É sensacional. O teu curso está na minha lista de cursos que eu tenho que fazer nesse ano ainda. E vai dar certo. Maravilha! Obrigada, viu? Que legal! Obrigada, eu que te agradeço. Agradeço a presença de todos vocês. Gente, se você gostou dessa live, compartilha com os amigos. Se você gostou, curte. Faz o print aqui, vou sorrir para você. Ai, vou tirar um print, pera. Vai, tira o print, tira o print. Vai. Pronto. Compartilha, depois você me manda, que eu não tirei o print, você manda para mim. Tá bom, te Compartilha com os mando. amigos, vamos ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor a partir da comunicação. Eu já cometi muitos erros, como você também já cometeu. Só que não adianta a gente ficar focado nisso. A gente precisa ter a atitude de realmente aprender a se comunicar melhor. Isso nos ajuda para qualquer área da nossa vida. Então vamos lá, compartilha com um amigo, compartilha e acompanha os vídeos, porque se você ainda não conseguiu fazer o curso online ou curso presencial, por aqui eu passo muita dica também. É verdade, Tá bom, estou acompanhando. Um beijo, viu? Até a próxima. E
Sucesso para todos vocês e sigam lá a live do Marcos. Vai começar, vou falar sobre como perder o medo, como ter mais coragem para falar em público. Então, Jéssica, já vai Tá pra lá, bom, tá? tô indo pra lá, Já então. vai pra lá. Eu vou dar uma pausa só para tomar água e eu fui. Beijo, tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Agora, como é que eu vou fechar sem fazer besteira por aqui, gente? Eu tenho medo, às vezes, de encerrar e não salvar. Eu e a tecnologia, né? Vamos lá. Gente, torce aí para eu conseguir salvar a live. 3, 2, 1, vou encerrar. Fui. Beijo. Peraí, deixa eu printar primeiro. Agora.